Olá, seja bem-vindo. Eu sou o professor Valmes e o assunto desse vídeo são medidas de dispersão, medidas de forma e medidas de associação. Nós vamos falar então das medidas de dispersão, cujo objetivo é expressar o domínio ocupado de uma determinada variável, qual o menor e o maior valor e assim por diante, qual o grau de dispersão ao redor de um valor central e qual que é o distanciamento médio desses valores para um valor de referência. Nós vamos ver então a amplitude total, variância, o desvio padrão, o desvio absoluto médio, o desvio absoluto mediano e o coeficiente de variação, todas elas medidas de dispersão. E também veremos medidas de forma. Elas expressam características da distribuição dos valores que estão além do que nós já vimos em medidas de posição e que nós veremos aqui em medidas de dispersão. Então essas medidas vão caracterizar a assimetria da distribuição de uma forma numérica. Nós já sabemos reconhecer a simetria de forma visual a partir do histograma, mas agora nós vamos ser capazes de ter um valor numérico para representar o grau de assimetria e também vamos representar a curtose, que é uma outra propriedade da distribuição de frequências de uma variável. Tá? Então, falaremos em específico do coeficiente de assimetria e do coeficiente de curtose. Mas nesse vídeo, ao final, nós também vamos falar de medidas de associação. No caso, vamos falar do coeficiente de correlação de Pearson, que é uma medida para verificar o relacionamento, o grau de relação, de associação entre duas variáveis quantitativas. Antes propriamente de entrar nas medidas de dispersão, vamos rapidamente motivar o porquê é importante utilizarmos medida de dispersão. A primeira coisa a se notar é que quando você reporta apenas medidas de posição, você está ignorando vários outros aspectos da distribuição dos valores. Então, quando você apenas relata medidas de posição, como a média amostral que nós já falamos, mediana ou outras, você está ignorando vários aspectos, como a informação a respeito da variabilidade, como é o que nós podemos ver aqui. Esse contexto aqui, hipotético, ilustra uma situação do tamanho das covas que eram feitas para plantar laranja, por exemplo, em um pomar, antes e após um treinamento dado sobre o cultivo de laranja. Então, antes esses buracos eram abertos e, em média, eles tinham 20 centímetros de profundidade, mas apareciam tanto covas com 15 centímetros quanto covas com 25. Então, a variabilidade era muito grande. Depois desse treinamento, o que aconteceu foi uma maior uniformidade na realização dessas covas. Ainda assim, a média permaneceu igual. Em média, as covas tinham 20 centímetros. Mas após o treinamento, a variabilidade diminuiu. Então, isso traz à tona um importante aspecto em relação à caracterização da distribuição dos dados, que é levar em consideração também a variabilidade. Então, a gente não deve simplesmente fazer uma análise descritiva dos dados que seja baseada simplesmente em medidas de disposição. Por isso que nós precisamos de medidas que caracterizem a dispersão dos dados ou que traduzam a variabilidade observada nos dados de alguma forma, porque isso é importante para entendermos o comportamento dessas variáveis. Dito isso, a primeira medida de dispersão que nós vamos falar é a amplitude total, que é, sem dúvida, a medida de dispersão mais simples. A amplitude total consiste na diferença entre o maior valor observado na amostra e o menor valor observado na amostra. Considerando aquela notação de estatísticas de ordem, o maior valor é o y ordenado que ocupa a posição n. E o menor valor, então esse aqui é o maior, é o máximo, e o menor valor é o primeiro valor em ordem crescente. Então esse aqui é o menor valor da nossa amostra. A amplitude total é a diferença entre esses dois valores, ok? A amplitude total ela é expressa na mesma unidade de medida da variável. Então, se nós temos covas que foram medidas em centímetros, a amplitude também será em centímetros. Tá? No entanto, a gente tem que destacar uma seguinte propriedade. Da mesma forma que a média é sensível a valores extremos, a amplitude também será, porque ela é simplesmente baseada nos dois valores extremos da amostra. Okay? Então, para isso, a gente pode pensar em medidas de dispersão que utilizem ou que sejam baseados não apenas em poucos valores da nossa amostra. Aí que entra o conceito de desvio médio, desvio mediano e outras construções baseadas nessa ideia. Então, o desvio absoluto médio da mediana, ele é a média dos desvios. Você soma todos os desvios em relação à mediana em módulo e divide tudo por n. Então, por isso, média
dos desvios absolutos em relação à mediana, tá? ABS aqui significa módulo, né? Desvio absoluto, apenas a parte positiva do desvio. Então nós temos o desvio absoluto da mediana, onde a subtração é feita em relação à mediana da amostra, e nós temos o desvio absoluto feito em relação à média da amostra, a média amostral. Tá? Então eles são desvios médios em relação a uma medida de posição de referência, média ou mediana. A variância, por outro lado, é um tipo de desvio também, só que ele é um desvio que não é o módulo, mas sim os desvios ao quadrado. Tá? Então nós vamos somar os desvios ao quadrado, portanto todos os desvios, quando elevados ao quadrado, serão positivos, e depois dividir, nesse caso, por n-1. E eu já vou explicar por que n-1 e não n. Tá? Poderia ser dividido por n também. A diferença da mediana em relação aos desvios médios é que a unidade de medida vai ser o quadrado da unidade de medida da variável. Então, se nós estamos medindo a altura de espigas, a altura de plantas em centímetros, a variância será em centímetros ao quadrado, né? Porque a unidade de medida acompanha as transformações ou as operações que foram feitas com as variáveis. Essa segunda expressão, essas expressões são equivalentes, mas essa segunda expressão ela é mais interessante do ponto de vista computacional, porque ela não requer o cálculo da média. Basta você elevar os valores observados e elevar o quadrado do somatório dos valores observados. Agora eu vou comentar rapidamente sobre a questão do denominador, que parece estranho, uma vez que nós utilizamos n aqui e utilizamos n-1 aqui. Tem uma razão que será justificada mais adiante nesse curso, mas o importante é mencionar que quando nós utilizamos o denominador n-1, nós chamamos de variância amostral. E quando nós utilizamos o denominador n, nós chamamos de variância populacional, ok? Essa diferença bastante sutil é importante do ponto de vista de estimação, que será visto adiante nesse curso, sobre uma propriedade chamada vício do estimador. Então, lá, o n-1 será devidamente justificado. Tá? Por enquanto, reconheçam que passar de um para o outro é muito simples, porque uma vez que você calculou a média amostral ou a média populacional, você consegue obter o outro através da reponderação. Okay? Sabendo o tamanho de amostra, basta multiplicar e dividir por n, multiplicar por n e dividir por n-1, ou ao contrário, para você determinar a variância amostral a partir da populacional, a populacional a partir da amostral. E um fato relevante é que a variância, assim como as demais medidas de dispersão, são sempre também positiva. Eu vou aqui rapidamente mostrar como é que a gente faz o cálculo da variância para a amostra de 20 valores que nós já trabalhamos nos vídeos anteriores. Então nós temos uma amostra aqui de 20 valores, onde a média vale 11,65 e a variância é obtida pelo quadrado dos desvios somados, depois divididos por n-1. Então, 18,34 é a nossa variância amostral. O desvio padrão é outra medida de dispersão, mas que corresponde a nada mais nada menos do que a raiz quadrada da variância. A vantagem do desvio padrão é que se a minha variável y ela é medida em metros, a variância será em metros ao quadrado, mas o desvio padrão será em metros novamente. Eu estou medindo uma variável y que está em quilos, a variância vai estar em quilo ao quadrado, mas o desvio padrão vai estar em quilo novamente. Então, o desvio padrão está na mesma unidade de medida dos dados, portanto, fornece uma interpretação mais intuitiva como medida de dispersão. Um fato interessante sobre o desvio padrão é que nós podemos utilizar o desvio padrão junto com a média para criar intervalos simétricos e, por meio da lei de Chebyshev, nós conseguimos ainda vincular frequências da ocorrência dos valores dentro desses intervalos. Então, a lei de Chebyshev estabelece que a proporção mínima dos valores contidos em intervalos simétricos em relação à média segue esta fórmula aqui. Com isso, quando a gente pega a média amostral, soma e diminui dois desvios padrões para lá e para cá. Esses valores aqui, então, representam o limite inferior e o limite superior
deste determinado intervalo. Pela lei de Chebyshev, pelo menos 75% das observações da nossa amostra estão dentro deste intervalo. Se a gente amplia esse intervalo um pouco mais, colocando 3 desvios para a esquerda e 3 desvios para a direita, nós teremos pelo menos 89% dos valores compreendidos dentro deste intervalo. Então isso se torna um interessante instrumento que nos permite, a partir de medida de posição, que é a média, e a partir da medida de dispersão, que é o desvio padrão, fazer inferência, né, ou afirmações sobre a proporção de valores que se encontram em determinada região. A nossa última medida de dispersão, para o caso de variáveis quantitativas, é o coeficiente de variação. O coeficiente de variação é uma medida adimensional proveniente de você dividir o desvio padrão pela média. Portanto, ao fazer a divisão do desvio padrão pela média, as unidades de medida se cancelam e nós temos então uma medida de dispersão que é a adimensional. Tá? E ao multiplicar por 100, ela fica sendo uma medida em porcentagem. Aqui nós temos então o cálculo do desvio padrão e do correspondente coeficiente de variação para os dados com os quais estamos trabalhando. Nós temos uma variância de 18,34, calculada alguns slides atrás. A raiz quadrada, a parte positiva, né, da raiz quadrada de 18,34 é 4,28. Então, esse é o desvio padrão para essa amostra. Quando nós dividimos o desvio padrão pela média e multiplicamos por 100, nós obtemos o coeficiente de variação. Significa que, em termos relativos do desvio padrão em relação à média, a variabilidade dessa amostra se traduz em um coeficiente de variação de 36%. Tá? Fiquem atentos ao seguinte, a propriedade do desvio padrão, que se você subtrai de todos os valores 11,65, se você subtrai de toda a sua amostra 11,65, a sua média passa a ser zero, porque a média também é subtraída do mesmo valor pelo qual você subtraiu todas as observações. E aí, nesse caso, o seu coeficiente de variação é infinito. Tá? Então, o coeficiente de alteração, o coeficiente de variação, ele se altera quando você desloca, soma uma constante aos seus dados ou diminui uma constante aos seus dados. Já a variância, o desvio padrão, o desvio médio, eles não se alteram quando você soma, quando você adiciona uma constante a todas as observações. Essas medidas de dispersão mantêm-se iguais, independente da quantidade que você soma a todas as observações, mas o coeficiente de variação, ele depende ou ele se altera. Em que situações nós devemos empregar cada uma dessas medidas de dispersão? Vamos lá. Amplitude é uma medida fácil de calcular e bastante intuitiva, tá? Só que é influenciada por valores extremos. Então, se você tiver em uma situação que não há valores extremos, a amplitude é uma medida de dispersão interessante de ser empregada, inclusive por ser fácil de calcular e fácil de interpretar. Os desvios absolutos são medidas de dispersão mais robustas a outliers, porque eles são os desvios não são ao quadrado, né? Os desvios são em módulo, portanto, um desvio grande acaba contribuindo menos do que se esse desvio fosse elevado ao quadrado, que é o que acontece no caso da variância e, por consequência, o caso do desvio padrão. E essa medida também é interessante de interpretar porque é o desvio médio que acaba acontecendo. Tá? O conceito de média, né, na fórmula do desvio médio, é um conceito bastante comum ou bastante tranquilo de interpretar. Já a variância e o desvio padrão, eles são influenciados por valores extremos porque os desvios são elevados ao quadrado. Então, se você tiver valores extremos, essas medidas podem ser facilmente inflacionadas por poucas ou até mesmo uma única observação que esteja bastante distante das restantes dentro da sua amostra. Ainda assim, se você tiver uma situação não ameaçada por valores extremos, você pode utilizar a lei de Chebyshev para saber o percentual de valores que se encontram em determinados intervalos simétricos em relação à média. Tá? Na parte de estimação e inferência, nós veremos que variância e desvio padrão desempenham um papel de protagonismo como medidas de dispersão. Eles são utilizados para caracterizar a precisão de estimativas, tá? Na parte de estimação. E a partir deles também nós construímos intervalos de confiança para as quantidades que nós estimamos. E por último, o coeficiente de variação ele é útil para comparar a dispersão de variáveis que estão em escalas diferentes, para você saber se a altura apresenta mais variabilidade do que peso.
No entanto, eu reforço que essa variabilidade é uma variabilidade relativa e não teria como não ser, porque não tem como você comparar a variabilidade absoluta de uma variável que está em uma escala com a variabilidade absoluta de uma variável que está em outra escala, como altura e peso. Então, o coeficiente de variação é o que a gente utiliza para eliminar o problema da dimensão dos dados por ser uma medida adimensional. Quando nós estamos trabalhando com variáveis qualitativas, nós também temos uma série de medidas de dispersão que nós podemos utilizar. Uma bastante comum é a medida chamada de entropia, e essa medida, como essa fórmula apresenta, depende apenas das frequências relativas das categorias. Então, isso aqui são as frequências relativas das classes da nossa variável qualitativa. Quando essa entropia, esse valor vai para zero, é porque a nossa distribuição está concentrada, as frequências estão concentradas em poucos rótulos, em poucas classes dessa variável qualitativa. E quando esse valor está cada vez mais distante de zero, é porque a distribuição está igualmente distribuída em todas as categorias. Então a situação A, que vai para zero, é quando você tem uma variável de 3 níveis, onde a maior parte da frequência está sobre um nível. Então, nós temos H indo para zero. Situação contrária a essa é quando você tem uma variável de 3 níveis, onde cada uma delas tem 1/3 das observações. Tá? Existem muitas outras medidas de dispersão utilizadas para variáveis qualitativas, mas pela natureza de ser uma variável qualitativa que é descrita praticamente a partir das frequências, todas as medidas de dispersão são em essência, funções dessas frequências, como nós vimos para a entropia. Tá? Se você quer saber mais a respeito disso, procure sobre índices de diversidade, tá? Que são medidas de dispersão utilizadas muito na parte de ecologia. Até aqui, nós já somos capazes de fazer resumos numéricos da nossa amostra em termos de medida de posição e medidas de dispersão. Mas existem outros aspectos que podem ser quantificados através de medidas resumo, que são as medidas de forma. As medidas de forma servem para caracterizar a distribuição dos valores em características além daquelas já compreendidas pelas medidas de posição e de dispersão. Nesse caso, nós vamos utilizar as medidas de assimetria e de kurtose. Nós vamos calcular os coeficientes de assimetria e de kurtose para caracterizar essas duas propriedades da distribuição da nossa amostra. Para isso, nós vamos utilizar a versão padronizada da nossa variável. O que é a versão padronizada? É cada valor menos a sua média dividido pelo desvio padrão. Isso produz uma nova variável, uma variável transformada, que a média é 0 e o desvio padrão é 1. Então, nessa escala, após essa transformação, por isso que ela é uma variável padronizada, sempre vai ter média 0 e desvio padrão 1. E utilizando essa variável padronizada, em outras palavras, o que está dentro do parêntese é a nossa variável z, nós somos capazes de calcular os momentos de ordem k, os momentos amostrais de ordem k, com k superior a 2. Reconheçam aqui dentro que, quando k é igual a 2, nós temos ligeiramente a fórmula da variância populacional, os desvios ao quadrado. A soma dos desvios ao quadrado dividido 1 sobre n. O que nós estamos fazendo é estendendo essa ideia dos desvios elevado a determinada potência, os desvios médios de determinada potência. Então, a isso se dá o nome de momentos. O momento de ordem 3, que são os desvios da variável padronizada z ao cubo, os desvios médios ao cubo, nos dá o coeficiente de assimetria. O coeficiente de assimetria, B1, quando ele é menor do que 0, indica assimetria à esquerda, que é essa situação, com a mão esquerda, lembrando do macete. A distribuição era assimétrica e ficou desse jeito, com o empurrãozinho que eu dei. Simplesmente um macete. Quando o valor de B1 é positivo, nós temos assimetria à direita, porque imaginamos no nosso macete que a distribuição era simétrica, mas foi empurrada com a mão direita para ficar dessa forma. E quando o coeficiente B1 está próximo de 0, nós temos a situação em que a distribuição é simétrica. Tá? Então, o coeficiente de assimetria serve para materializar em um número
esse aspecto aqui do histograma, de assimetria à esquerda, assimetria à direita ou uma variável que apresenta a distribuição simétrica. Então, nós utilizamos os momentos de ordem 3. E quando nós utilizamos os momentos de ordem 4, nós temos a quarta propriedade que nós podemos materializar dessa distribuição em um número, que é a curtose. A curtose diz respeito à forma da distribuição no seguinte sentido: se ela é uma distribuição muito achatada, uniforme na distribuição dos valores, ou se ela é uma distribuição muito pontiaguda, onde a maioria dos valores está muito próximo da média. Então aqui nós temos uma distribuição platicúrtica, aqui essa linha é a linha de uma distribuição de referência, que é a distribuição normal. Nós veremos a distribuição normal em outras partes desse curso, mas por enquanto é uma distribuição teórica de referência que apresenta curtose igual a 3. Então essa aqui é a distribuição dos valores da amostra em relação a uma distribuição normal. Então ela apresenta um espalhamento maior do que aquilo assumido por uma distribuição normal. Se for de valor de B2 igual a 3, vai então, após a subtração, apresentar um valor zero. Então a gente tem uma condição mesocúrtica, ou seja, a distribuição de valores é muito parecida com a distribuição normal. E se for leptocúrtica, é porque ela é mais pontiaguda do que a distribuição normal. Então aqui os valores, as frequências vazam para as caudas. Aqui os valores, as frequências no meio sobressaem. Então, leptocúrtica, pontiaguda, platicúrtica, plana e mesocúrtica, ela é muito parecida com a distribuição normal. Então, a distribuição normal é a referência aqui, tá? E será visto nesse curso, mais adiante, os modelos matemáticos de distribuição de probabilidade. Então, lá será propriamente caracterizado o que é uma distribuição normal, tá? Mas o importante é que, se B2 for menor que zero, ela é platicúrtica. Se for maior do que zero, ela é leptocúrtica. E se for próximo de zero, ela é mesocúrtica. Essa classificação é com base na distribuição normal, que é a referência para esse caso. Já falamos então de formas para caracterizar a dispersão, a dispersão e a forma de uma única variável, mas agora nós vamos para a situação em que nós queremos verificar o grau de associação existente entre duas variáveis quantitativas. Então, para isso, nós vamos lançar mão do coeficiente de correlação de Pearson, tá? O coeficiente de correlação de Pearson, ele usa para determinar o grau de relação linear entre variáveis quantitativas. A correlação é uma variável, né, uma medida que assume valores entre -1 e 1. Valores próximos de -1 indicam uma relação negativa, onde o aumento de uma variável corresponde à diminuição da outra. Valores positivos indicam que uma variável cresce com a outra. Então, espera-se valores positivos de uma variável à medida que você aumenta o valor da outra. E valores de correlação próximos de zero indica a ausência de relação linear entre essas variáveis. Quanto maior for o coeficiente de correlação, em termos absolutos, mais exata ou mais próximo de uma relação linear perfeita é as duas variáveis, é a relação entre essas duas variáveis. E quanto mais próximo de zero, mais ausente de relação linear para essas duas variáveis. Tá? Então, essa palavra relação linear tem que ficar bem demarcada quando se estiver utilizando correlação de Pearson. Para obter a correlação, nós primeiro precisamos definir o que é covariância. A covariância nada mais é do que a média dos desvios em relação à média, o produto dos desvios em relação à média. Observe rapidamente que isso aqui é a nossa fórmula da variância. Se você utilizar a covariância de y1 com y1, é os desvios de y1 para a média de y1 com y1 para a média de y1. Ou seja, é o mesmo de fazer y1i menos y1 barra ao quadrado. Ok? Só que agora nós estamos fazendo com duas variáveis. Então, isso dá a covariância e não mais a variância, porque agora é uma medida que vê o grau de variabilidade que duas variáveis simultaneamente apresentam uma com a outra. Tá? Então, esta é a fórmula da covariância. Nada mais é do que a fórmula da variância, só que agora, ao invés de você considerar desvios da mesma variável ao quadrado, você vai considerar o produto do desvio de uma variável em relação à média dela
vezes o desvio dos valores da segunda variável em relação à média dela. Tá? A correlação amostral nada mais é do que a padronização desses desvios. Então você pega a covariância no numerador, e a covariância vai de menos infinito a mais infinito, e para padronizar e passar para a escala de menos 1 a 1, para ficar adimensional, nós dividimos pela raiz do produto das variâncias. Isso faz com que a correlação seja uma medida entre menos 1 e 1, ok? Por esta padronização feita no numerador aqui. As variâncias já foram indicadas como que se calcula e a covariância está sendo indicado aqui. A correlação é simplesmente uma padronização para que fique entre menos 1 e 1. Em termos visuais, o que a correlação quer dizer? Basicamente, ela é o produto dos desvios entre as observações em relação à média. Então aqui nós temos uma determinada observação, esse é o desvio em relação à média de y1, esse é o desvio em relação à média de y2. Essa outra observação tem esse desvio em relação a y1, esse desvio em relação a y2. Veja que esses desvios, para todas as observações desse quadrante, são sempre negativos. E negativo vezes negativo dá positivo. Todas as observações desse quadrante têm desvios positivos para as duas, e positivo vezes positivo dá positivo. Aqui, nesses dois quadrantes, nós temos um desvio negativo, né? No eixo x o desvio é negativo, mas no eixo y é positivo, portanto, negativo, positivo dá negativo, e aqui o contrário, positivo com negativo dá positivo. Toda a questão gira na quantidade de pontos que estão contribuindo para cá. Quando os dados ocupam mais o primeiro e o terceiro quadrante, 1, 2, 3, 4, né? O primeiro e o terceiro quadrante, você tem mais produtos com resultado positivo e, portanto, a sua correlação será maior do que zero. Quando você tem o contrário, seus pontos ocupando mais o segundo e o quarto quadrantes, você tem mais produtos cujo resultado é negativo e aí a sua correlação será menor do que zero, indicando uma relação negativa entre as duas variáveis. Então essa é a ideia do coeficiente de correlação. Quando ele dá positivo, relação positiva. Quando ele dá negativo, relação negativa. O aumento de uma variável implica na redução da outra. Aqui, para a gente praticar, nós temos essa amostra de valores de comprimento de raízes e produtividade. Comprimento de raízes e produtividade. Esse valor aqui, ó, é justamente este ponto. Então nós temos um total de 18 pontos, 18 pares de valores, e nós queremos calcular a correlação que existe. Será que o aumento do comprimento radicular, maior comprimento radicular, está associado com a maior produtividade, por exemplo, de uma determinada cultura, que neste caso é o milho? Então aqui nós vemos no gráfico, o diagrama de dispersão já nos sugere uma relação positiva das duas variáveis. Quantificando a correlação, nós podemos dizer materializar o que nós estamos vendo no gráfico através de um número resumo. Aqui a covariância calculada com essas observações é essa, as variâncias do comprimento de raízes e da produtividade são essas duas, e com isso nós calculamos a correlação e ela vale 75% aqui neste caso. Tá? Se multiplicarmos por 100, temos uma correlação de 75% entre comprimento de raízes e produtividade, portanto uma relação de associação positiva entre essas duas variáveis. Na parte de inferência estatística dentro dessa disciplina, nós veremos como testar se essa correlação é diferente de zero, por exemplo, tá? Ou diferente de uma outra quantidade. Existem muitos outros tipos de padrão de associação entre variáveis que não são adequadamente descritos por uma correlação de Pearson, porque a correlação de Pearson está medindo a associação linear entre duas variáveis, coisa que não acontece aqui, não acontece aqui, não acontece aqui, e se você calculasse a correlação, você iria observar que a correlação iria dar zero, iria dar zero, iria dar zero aqui também, com aquela história dos quadrantes 1, 2, 3 e 4. Aqui a correlação seria positiva, muito embora essa relação não seja linear entre as duas variáveis. Ela é uma relação mais na forma de S.
Então, quando nós utilizamos o coeficiente de correlação de Pearson para caracterizar ou para calcular a medida de associação para variáveis que não apresentam relação linear, nós estamos utilizando de forma imprópria esse coeficiente e aí esse número pode não representar adequadamente o comportamento dessas duas variáveis. Para isso existem outros tipos de correlação, que são a correlação de Spearman e a correlação de Kendall e outros coeficientes que podem ser utilizados. Tá? Será visto mais adiante nesse curso como nós fazemos testes de hipótese para correlação. Um pouco mais sobre medidas de associação. Dependendo do tipo das variáveis, existem medidas de associação mais indicadas. Baseado nesse artigo aqui, nós temos quando as duas variáveis são numéricas, que é o que foi visto aqui, correlação de Pearson, né, que está assumindo relação linear entre elas. Quando uma é numérica e a outra ordinal, coeficiente de correlação de Kendall. Quando uma é numérica e a outra nominal, correlação do tipo ponto bisseral. Ordinal vezes ordinal, coeficiente de correlação de Kendall. Ordinal vezes nominal, coeficiente de correlação rank bisserial. Nominal vezes nominal, coeficiente φ. Tá? Nesses vídeos, nós não iremos entrar em detalhes em todas essas abordagens de associação, mas é importante que você saiba a existência delas e que você deve adequar o tipo de medida utilizada para ver o grau de associação que as variáveis apresentam conforme o tipo de escala dessas variáveis. Chegamos ao final mais uma vez e agora vamos para a recapitulação. Nesse vídeo nós falamos de medida de dispersão, que tende a quantificar o grau de variabilidade dos valores ao redor de uma medida de posição, e falamos de medidas de forma, que tende a caracterizar, por exemplo, a assimetria da distribuição e como é a distribuição dos valores, se é mais uniforme, mais pontiaguda ou mais parecida com a distribuição de referência, que no caso é a distribuição normal. Também falamos de medidas para quantificar a associação entre duas variáveis, e nesse caso nós trabalhamos com a correlação de Pearson. Muito obrigado por estar comigo até aqui, fique em paz e nos vemos nos próximos vídeos.